Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o vício no celular. Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês ficam nas redes sociais? Ou, enfim, mexendo no celular no geral? Você já passou por um momento em que você entrou numa rede social e ficou por lá por tanto tempo que você, sei lá, se atrasou para algum compromisso ou até depois pensou, não tenho tempo para fazer tal coisa que eu ia fazer porque eu fiquei tempo demais, né, no celular. Tenho certeza que você já passou por uma situação assim. E aí, eu resolvi falar sobre esse tema mas antes eu quero explicar para vocês, né, dar o significado do que é estar cronicamente online, né, que é justamente o título do podcast. Estamos vivendo ou apenas cronicamente online? Peguei uma definição aqui de um texto que chama Você está cronicamente online? Da Kidslocks. Eu não sei o que é exatamente isso. Eu acho que é tipo um texto meio de propaganda, assim, de aplicativo, sabe? Só que assim, eu achei o texto tão bom que eu trouxe até outros trechos além desse que eu vou ler agora, tá? Mas enfim, vamos primeiro então para o conceito. O que é estar cronicamente online? Então vamos lá. O termo cronicamente online resume a vida de estar constantemente conectado a um mundo digital. Vai além do mero uso da internet. Significa um estilo de vida onde os indivíduos estão profundamente imersos no mundo online. Muitas vezes ao ponto de se tornar um aspecto definidor da sua vida cotidiana e da sua personalidade. Em muitos aspectos, cronicamente online tornou-se quase um marcador de identidade e uma subcultura da vida nas redes sociais. Esse texto também traz alguns exemplos, né, de pessoas e que estão cronicamente online e como elas agem, assim, tipo, o que elas fazem, onde elas vivem, o que comem, meio isso. Mas assim, eu achei os exemplos muito interessantes, né? Então eles trazem aqui, eu acho que é um site meio gringo, assim, sabe? Tipo, um texto meio gringo. Então tem uns termos que a gente não costuma usar na língua portuguesa, né? Mas, por exemplo, hashtag beleza, tudo bem, né? Mas é uma palavra, enfim, estrangeira. Então, hashtag, então, tipo, ele deu o exemplo de quem usa, tipo, hashtag na vida real, tá ligado? Tipo, hashtag feliz, hashtag estou emocionada, hashtag sem risadinha, sei lá, sabe? Tipo, e usa isso no dia a dia. O outro exemplo do texto é LOL. Pra quem não sabe, LOL é uma sigla que você usa em inglês para se referir à risada, né? Então, quando você dá muita risada, eu não vou lembrar agora qual que é o significado da sigla, mas tem um significado a sigla LOL. Mas LOL enfim, significa tipo, rindo muito, sabe? E aí, tem gente que usa LOL, tipo, ao invés de ficar tipo, sei lá, dando risada. Tipo o que eu fiz agora, né? Dei uma risadinha, sabe? Tipo, eu falar assim, ai, não sei o que, LOL, sabe? Tipo, ao invés de você rir, você usa, tipo, a expressão. Porque quando você tá escrevendo, por exemplo, num texto, assim, na internet e tal, você coloca o quê? KKKKK, hahaha, sabe? Tipo, RS, RS, RS. Ai, enfim. Pra mim, RS, inclusive, é muito coisa de velho usar RS. Tipo, eu só uso RS meio de zoeira, assim, sabe?
E, enfim, e num contexto às vezes meio de flerte, assim, mas um flerte meio zoeira, sabe? Enfim, não vou saber explicar isso. Mas, enfim, foram um dos exemplos, né, que o texto deu. E aí, eles deram outro exemplo, por exemplo, de pessoas, outro exemplo, por exemplo, mas enfim, é, por exemplo, né, pessoas que usam uma roupa que tá na tendência, um acessório que tá na tendência, porque, tipo, por exemplo, o exemplo dele aqui, né, é o copo Stanley, sabe? Então, tipo assim, começou a virar moda esse copo Stanley, aí todo mundo começou, tipo, a andar com esse copo pra cima e pra baixo, que não sei o que nananã, e todo mundo tem rosa e preto e né, sabe? Tipo, pequeno, grande, médio, sabe? E, e virou uma febre, assim, sabe? Em todo canto que você vê tem um copo Stanley. E aí, foi um exemplo aqui, né, que o texto deu de, tipo, pessoas que estão cronicamente online, né? Ou que usam gíria. Acho que abrasileirando um pouco esses exemplos, pessoas que usam, tipo, memes, sabe? Pra você se comunicar, sabe? Tipo, aí então você responde, sei lá, uma pergunta, uma piada, uma coisa assim, com meme, sabe? Tipo, ai, como que eu vou falar agora? Sabe, tem tanto meme, mas aí agora. Ah, exemplo, né? Aquele da menininha. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Nossa, trava a língua, gente, pra mim. Mas enfim. Que estourou, né? Com essa menininha revoltada com o show da Xuxa. E aí, tipo, as pessoas começaram a usar, tipo, pra outros contextos, sabe? E, tipo, usar na vida, assim, tipo, ai, sei lá, algo deu errado. Ai, que show da Xuxa é esse, sabe? Ou seja, atitudes das pessoas que mostram se ela tá cronicamente online ou não. E aí, inclusive, eu tava pensando assim, hoje eu acho, tipo, ai, o que em mim, assim, que é um sinal de estar cronicamente online, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estou cronicamente online, porque eu gasto muito tempo da minha vida nas redes sociais. Então, assim, eu não estou falando aqui pra vocês de um posicionamento hipócrita, sabe? Tipo, ai, gente, saiam das redes sociais, faz mal, ai meu Deus, sabe? Tipo, e ai, porque eu já superei, porque não sei o que, sabe? Não tô falando desse lugar. Tipo, é um desabafo, assim, sabe, pra vocês. E sei lá, se vocês estiverem, tipo, sentindo dessa mesma forma, sabe? Que vocês possam também compartilhar com vocês, comigo, o sentimento, né, sobre estar cronicamente online. E aí eu tava pensando que, tipo, um sinal pra mim que eu tô cronicamente online, eu ficar repetindo. Eu acho que eu já comentei em outro episódio que isso acontece comigo. Então, assim, quando eu começo a repetir, tipo, memes, frases, áudios, sabe? Tipo, esse tipo de conteúdo repetidamente, sem parar. Eu sei que é um pouco redundante, mas enfim, na minha cabeça. Então fica em looping, sabe? Tipo, aquele meme, né? Então dei o exemplo do que show da Xuxa é esse? Então ficar tipo, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Tipo, eu sei que parece ser um negócio meio tipo, mano, como assim? Você é maluca? Mas eu acho que já deve ter acontecido isso com vocês, sabe? Tipo, quando algo fica muito na cabeça, tipo quando uma música gruda na sua cabeça, principalmente tipo, o refrão, assim. Aí o refrão fica em looping na sua cabeça, assim, sem parar, sabe? Enfim, aí pra mim isso é um sinal de que, tipo, eu tô em um momento, sei lá, que eu tô muito viciada no meu celular e nas redes sociais. Por que que eu resolvi, né, falar sobre esse tema? Então eu li pra vocês o que significa estar cronicamente online. E eu tava pensando nesse tema, assim, porque hoje eu tava
eu acordei, tipo. Eu acordei mesmo umas 7 horas. Tipo, eu acordei meio naturalmente hoje. Eu acordei umas 6 e pouco. Tipo, naturalmente. Sabe quando você meio que acorda do nada assim e não sente sono? Só que eu continuei deitada, então, tipo, depois de um tempo, tipo, se eu tivesse levantado da cama naquela hora, eu teria acordado, tipo, super disposta, sabe? Só que eu resolvi continuar deitada, então eu peguei no sono de novo. Enfim, dormi mais um pouquinho, mais 1 hora e meia mais por aí, né? E aí eu acordei umas 7h30. E aí fiquei das 7h30 até 8h30 na cama mexendo no TikTok. E tipo assim, não é como se eu não tivesse mais nada pra fazer da minha vida, não. Eu tinha que levantar, me arrumar pro trabalho, arrumar minha mochila, pegar tipo ir pro trabalho, né? Pegar ônibus, tal. É... Eu fiquei até 8h30, né? E aí, tipo, quando deu 8h30, eu saí, tipo, mano, vou me trocar e não sei o quê. Aí comecei a fazer as coisas tudo correndo, né? Porque, obviamente, que eu ia chegar atrasada no trabalho, enfim. E aí, tipo, isso me assustou, sabe? Porque não sei se. Não fazia tempo que isso não acontecia, porque isso tem acontecido, tipo, com uma certa recorrência de eu ficar muito tempo assim no celular. Mas isso me assustou demais, porque, tipo, eu parei de mexer no celular e fui me arrumar. E aí, o tempo todo, eu ficava, tipo, fazendo menção de pegar o meu celular. E aí, uma estratégia que eu uso, inclusive, pra, tipo, tentar evitar ficar mexendo no celular quando, sei lá, eu tenho que sair de casa e eu tenho horário e tudo mais, a estratégia que eu uso é, tipo, pegar o meu iPad, né, que eu desenho e tal, e aí eu coloco, ou no celular mesmo, enfim, e aí eu coloco um vídeo no YouTube. Porque aí, tipo, eu vou querer ficar ouvindo o vídeo no YouTube, não vou querer ficar, tipo, mexendo no celular, sabe? E se eu tô vendo no celular, é isso, eu não vou sair do YouTube pra ficar vendo as redes sociais porque eu quero ver aquele vídeo, sabe? E aí eu acabo, tipo, conseguindo me concentrar mais no que eu quero fazer. E aí, enfim. E aí isso me assustou demais, porque eu fiquei tipo, mano, eu perdi 1 hora que eu poderia estar fazendo qualquer coisa, sabe? Tipo, mexendo no TikTok, rolando a tela sem parar. E também uma outra coisa que me deu um insight, assim, que foi muito bizarro. A Lu me mandou um vídeo no TikTok que era um cara assim, tipo, fazendo um POV, sabe? É, que era um cara assim, deitado, ele deitado na cama, mexendo no celular. E aí tava, a legenda era tipo, o eu do futuro vendo o eu do passado baixar o TikTok em 2020, sei lá, porque tipo, teve um boom, né, do TikTok. E eu acho que, principalmente aqui no Brasil, o boom foi durante a pandemia. Então ali 2020, né, 2019 tava meio que começando, 2020 começou boom o TikTok. Fato é que a Lu me mandou esse vídeo, né? Do cara, tipo, vendo ele no passado, baixando o TikTok sem saber o que seria o TikTok na vida dele. E ele, tipo, ai, desesperado, tipo, não, não faça isso, sabe? E aí, eu me identifiquei tanto com esse vídeo. Tipo assim, de uma maneira que eu jamais achei que eu ia me identificar. Eu fiquei tipo, mano, como assim? Sabe, tipo assim, o TikTok, ele ajuda muito, né? Eu falo isso muito dessa plataforma, principalmente no começo. Agora não tanto, né? Mas no começo que surgiu tal TikTok, você conseguia, contanto que tem muito influenciador novo aí, né, que começou no TikTok, você consegue visibilidade com muito mais facilidade do que outras redes sociais. E isso no TikTok diminuiu um pouquinho, mas continua. Tipo, qualquer pessoa pode ter do dia para noite um vídeo viralizado e, tipo, muitas outras pessoas que nem sabiam da sua existência começam a saber,
sabe? Então, assim, esse é um fenômeno do TikTok que é legal, porque, tipo, dependendo, você consegue abrir portas para pessoas esdrúxulas, mas você também abre portas, tipo, para pessoas, sei lá, artistas que querem divulgar o seu trabalho, sabe? Tipo, então isso é muito legal. Por um lado, foi muito bom, tipo, eu conhecer o TikTok, baixar os vídeos, né? Mas por outro lado, é uma rede social muito viciante, porque ele foi o primeiro. Foi a primeira plataforma, veio com essa proposta de vídeos corridos um atrás do outro, sabe? Que depois o Instagram começou com Reels e aí isso foi tipo aumentando para outras redes sociais, enfim. Mas eu lembro que quando eu entrei no TikTok, que foi a Lu que me mostrou o TikTok, e a gente fala muito, né, sobre isso, sobre o nosso vício no TikTok, enfim. E aí, quando a Lu me mostrou o TikTok, eu fiquei tipo, mano, que rede social esquisita, sabe? Tipo, não tem feed, tipo, fica aparecendo aqui um monte de vídeo, sei lá, e antes era só vídeo, né? De gente que, tipo, não quero saber, sabe? Tipo, como assim? Que rede, sabe? Tipo, não me pegava assim, eu ficava tipo, ai, eu tenho que ficar rolando assim pra sempre, tipo, sabe? Era uma rede social muito esquisita pra mim. E se você for parar pra pensar, é uma rede social muito esquisita, sabe? Tipo, você não tem um feed assim, você não escolhe direito quem você quer ver, sabe? Tipo, por mais que tenham pessoas que você siga, nananã, e que postem conteúdo, não é a tela principal do aplicativo. Tipo assim, pra você ver o conteúdo das pessoas que te seguem, você tem que ir pra uma aba diferente, que aí sim vai aparecer os vídeos dessa pessoa. E aí, vez ou outra, aparece na For You, né? Que chama lá no TikTok, que é essa tela principal que você abre e já abre nessa tela. Às vezes, tipo, o TikTok te entrega, tipo, vídeo, conteúdo, né? De uma pessoa que você segue. Mas não é sempre, tipo, não é sempre que você vai ver, sabe, o conteúdo daquela pessoa que você segue. E e aí, tipo, e é feito pra viciar, né? Tipo, é muito viciante, é muito bizarro o quão viciante é. E, enfim, dei um discurso aqui sobre o TikTok, mas é que é interessante, né? Você parar pra pensar isso, sabe? Nesses aspectos, tipo, conscientemente, é isso que eu ia falar. Conscientemente é interessante você pensar nessas coisas, sabe? Que acontece, tipo, como o mundo, ele foi começando a se moldar por isso, sabe? E aí que tá, né? Que é a grande questão do episódio. Tipo, você vai ver, você começa a perceber que as pessoas, elas vão se moldando conforme as redes sociais. Isso é muito bizarro. E aí, por exemplo, né? Outro dia eu vi que parece, eu nunca vi, nunca parei para reparar se alguma criança que eu conheço, que eu tenha convívio, faz isso. Mas eu vi que as pessoas estavam falando, né, comentando que agora as crianças falam as frases cortadas. Tá ligado quando uma pessoa faz um vídeo e aí, tipo, ela corta a frase dela, tipo, no meio da palavra, assim? Tipo, ela corta, pá, assim, é um corte seco, sabe? Os cortes secos, assim. E tem muita gente que faz uns vídeos assim, tipo, cadê a minha água? Que bo... Que não... Sabe, tipo, que fala meio assim? São os cortes meio secos, assim, do que as pessoas fazem nos vídeos. E quando você assiste, tipo, você repara, mas não é uma coisa que te incomoda nem nada, sabe? Você tá meio tipo, tá bom. Sei lá, no contexto da internet, você meio que tá acostumado. Ou você pelo menos não pensa conscientemente sobre isso, sabe? Mas enfim. E aí as pessoas começaram a comentar que as crianças estão começando a se comunicar assim. Mano, quão bizarro é isso? Sabe? Tipo, as crianças falando, tipo, cortando
as frases no meio da palavra, assim, sabe? Tipo, elas não terminam, porque é como se elas estivessem fazendo um vídeo pro TikTok nesse estilo. Tipo, eu nunca reparei, né? Como eu falei, eu nunca reparei se uma criança perto de mim faz isso, mas eu achei muito bizarro, sabe? E fora outras coisas, né, que muito problemáticas que acontecem na internet. Inclusive, eu fiz, né, um podcast de pensamento no banho falando sobre algumas questões de internet que me irritam e que, tipo, mano, eu não consigo entender como as pessoas acham normal. Enfim, eu trouxe mais umas partes do texto, né, que eu peguei a definição sobre estar cronicamente online. E aí eu queria ler esses trechos, porque eu realmente achei muito legal esse texto, apesar de ser tipo um site meio genérico, eu achei muito legal. E aí eu queria pegar alguns pontos e meio que discutir aqui eles, né, rapidamente aqui no episódio. Então, esse trecho aqui que eu vou falar pra vocês, que a gente vai pegar uns pontos e discutir, o subtítulo é assim: estar cronicamente online pode afetar a saúde mental? Uma dependência excessiva da compreensão e de fazer parte da cultura das conversas online pode tornar-se desgastante e contribuir para maus resultados de saúde mental por uma série de razões. E aí, aqui, que são as razões que eu quero dar uma discutida, né? Que eu vou ler e aí eu vou pontuar. Enfim. 1. Falta de conexões com o mundo real. Ao priorizar a internet em detrimento de amigos e familiares, os indivíduos estão perdendo as interações sociais tangíveis de que precisamos para nos sentirmos realizados. Por mais fantásticas que a internet e as redes sociais possam ser para unir as pessoas, nunca são um substituto para a coisa real. Esse ponto eu acho interessante porque ele é bem clichê, né? Ele é uma parte bem clichê sobre o assunto redes sociais, né? Que as pessoas trocam relacionamentos pessoais, físicos e verdadeiros com pessoas reais por relações online. Isso, inclusive, por exemplo, né, um filme, eu ia falar muito antigo, mas não é muito antigo, mas assim, é um dos primeiros, né, filmes, assim, da atualidade que fala sobre isso, né, sobre trocar relacionamentos reais por relacionamentos de cibernéticos, enfim. Por exemplo, né, o filme Her, que o cara, né, ele meio que se relaciona com um chat GPT. É basicamente isso. E ele se relaciona, tipo, inclusive sexualmente, né, com o chat GPT, que na época não era chat GPT, mas enfim, era esse sistema aí que ele conversava. Tipo, na verdade, eu acho que tá mais pra uma Alexa, né, do que para um chat GPT. Mas enfim, eu vou até reassistir esse filme. Mas enfim, é um clichêzão, né? Da crítica, da internet e tudo mais. Mas é muito real. É o que eu já falei, inclusive, em outros episódios, que todo clichê é um clichê porque ele foi tão falado, porque é real, entendeu? Eu acho isso interessante porque, por exemplo, às vezes eu me pego no meu celular com o João do lado. E aí, tipo, por exemplo, a gente sentou, sei lá, a gente chegou de um rolê ou chegou de algum lugar. E aí, é cedo ainda, sabe? É tipo, sei lá, umas 8 horas da noite. Daria pra gente, sei lá, tomar um banhinho, ficar fresquinho, colocar um pijaminha e colocar um filminho um pouco mais curtinho,
uma série, sabe? Um vídeo no YouTube, ou sei lá, só ficar conversando, fazer qualquer outra coisa. E aí a gente chega, senta no sofá e fica cada um mexendo no seu celular. E aí, vez ou outra, tipo, um mostra um vídeo, outro mostra outro vídeo. E assim a gente fica por muito tempo. Muito tempo. Tipo, sério. Até um falar, basta, chega, vamos fazer alguma coisa. Tipo, já passou muito tempo. E às vezes é uma coisa tão natural e tão, tipo assim, nossa, sabe? Que é intrínseca, que eu quero dizer. É, que a gente não percebe, sabe? Tipo, quando você vê, você já perdeu a noite inteira, sabe? Que você poderia ter feito qualquer outra coisa e você tá no seu celular do lado da pessoa, sabe? Isso também acontece em roda de amigos, sabe? Às vezes você tá num rolê e tal, e aí, tipo, uma pessoa pega um celular e fica o tempo todo no celular. É, ou você mesmo, né, pega o celular e fica o tempo todo no celular, tipo, não se comunica, não fala, não conversa, sabe? É tipo, isso é muito triste, porque a gente realmente deixa de interagir com as pessoas e, né, fazer outras coisas pra, mano, ficar vendo vídeo no TikTok, que não vai, muitas vezes, não vai acrescentar em porra nenhuma na sua vida. Segundo ponto, FOMO. Para quem não sabe, essa sigla FOMO chama Fear, né? Significa, na verdade, Fear of Missing Out, que quer dizer basicamente quando você tem medo de perder alguma coisa, algum momento, por exemplo, sabe? Ou uma festa, enfim, ou quando você tem medo de perder, de perder alguma coisa, que não sei o quê, não coisa material, né, necessariamente, não é isso, mas tipo, coisas mesmo subjetivas, tipo um rolê, enfim, uma situação, uma viagem, é isso. E aí, fala aqui, né? Muito do que é apresentado online é a melhor versão da vida, aparência, vida profissional das pessoas e muito mais. Ao passar muito tempo online, corremos o risco de ver o mundo através da lente cor-de-rosa, comparando-nos com os outros e não valorizando as pequenas coisas da vida. Esse aqui também é um ponto clichêzinho, mas eu acho que não tanto quanto o primeiro ponto. Mas é muito real, sabe? Tipo, às vezes a gente olha uma foto, vê, sei lá, um vídeo de alguém e tal, e aí você acha que aquela vida é perfeita e que você queria estar lá. Que aí vem, daí que vem, né? Tipo, esse sentimento de medo de perder alguma coisa, né? Então, sei lá, exemplo, né? Tem uma festa de aniversário de uma amiga sua, de uma pessoa que você conhece, lá, um amigo, uma amiga. E aí você, sei lá, ficou doente. Ou tá até numa viagem, sabe? Tipo, você tá numa viagem até, sei lá, muito mais legal, uma viagem dos sonhos. Exemplo, né? Você tá em outro lugar, é isso que eu quero dizer. Fazendo outra coisa por qualquer motivo. E aí você pega o seu celular, abre o Instagram, e aí tem lá o feed, né, dos seus amigos, daquele seu grupo de amigos, no lugar que eles estão comemorando aquele aniversário, aquele evento, enfim, naquela festa. Aí você olha os stories de fulaninho está na festa, ai, parece que tá sendo muito divertido. Você pula pro próximos stories, tá Beltrânia, nossa, enchendo a cara, muito feliz, não sei o que, dançando em cima da mesa. Aí você passa o próximo stories, é sua avó postando um bom dia com o ursinho. Passa o próximo, é a Jucreide. Jucreide também tá na festa. Nossa, divertida demais a festa. Enfim, e aí
aquilo começa a criar um sentimento em você, tipo, nossa, eles estão se divertindo demais. E às vezes você pode até estar numa situação em que você tá muito bem e se divertindo, sabe? Só que de outra forma, sei lá, fazendo uma viagem que você sempre quis, ou enfim, em outra festa, em outro aniversário, e você olha aquilo aí e você fala: "Nossa, eu tô perdendo, porque eles estão se divertindo muito e eu não tô lá, não acredito". E aí depois eles vão voltar desse rolê, dessa viagem, ou enfim, desse evento, e vão ficar contando várias histórias e ter várias piadas internas e eu não vou saber de nada, não sei o que, eu vou ficar por fora. E aí, tipo, aquilo começa a te consumir, sabe? Tipo, aí você começa, tipo, ai, meu Deus, não sei o quê. Porque é isso, tipo, as pessoas só estão mostrando, tipo, aquela parte das festas, sabe? Tipo, mas não mostra o PT do dia seguinte. Não mostra aquele cara chato que ficou, tipo, enchendo o seu saco a festa inteira, entendeu? Não mostra, sei lá, o perrengue que foi pra chegar naquela festa de fim de mundo. Não mostra a chuva que você pegou depois pra ir embora, ou o Uber que tava mega caro. Então você só vê as partes boas e você fica com medo de estar perdendo aquela situação. Ponto 3. Expectativas irrealistas. A cultura online também pode levar as pessoas a acreditar que as coisas são fáceis de alcançar sem muito trabalho ou esforço, causando sentimentos de insatisfação e tristeza. Cara, esse ponto, pra mim, ele é um dos mais sensíveis, tá? Para mim, daria até um episódio que eu quero falar eventualmente só sobre isso. Sobre esse sentimento de insatisfação e tristeza e de que como é fácil alcançar aquela casa enorme dos sonhos, sem muito trabalho e sem muito esforço. Isso aqui, só esse ponto aqui já é um episódio inteiro. Mas assim, esse ponto, ele é tão importante assim, porque hoje em dia você, né, tipo, vê ainda mais pessoas tendo fama por qualquer coisa e essa pessoa consegue ganhar dinheiro com a internet, faz publi e começa a conquistar as coisas dela. E você, que é um fudido, CLT, que tem que acordar cedo, pegar metrô, ônibus, chega no trabalho, aguenta o chefe chato, trabalha o dia inteiro, aguenta cliente chato, depois vai embora, tá um trânsito do caralho, começa a chover, aí você pega metrô, não sei o que, chega em casa todo molhado, ainda tem que fazer comida, cuidar dos gatos, sei lá. E aí você abre o seu celular e tem uma criatura de 20 anos, é, sei lá, portando o carro do momento e falando que está indo visitar o terreno da casa que ele vai construir, a casa dos sonhos dele que ele vai construir com o dinheiro da internet. Vocês estão entendendo o peso dessa situação? Tipo, isso, nossa, é muito triste, sabe? Porque quando você se vê nessa situação, você fala, tipo, mano, não é possível. Tipo, ainda mais, por exemplo, que eu posto meu conteúdozinho, né? Porque eu gostaria que meu podcast fosse conhecido, enfim. Eu não gostaria de ser famosa, enfim, ou blogueira ou tal, mas eu posto o meu conteúdo e eu ficaria muito feliz se, tipo, o meu conteúdo fosse reconhecido por uma marca, por exemplo, né? E, e aí, tipo, outras pessoas que ficam famosas, tipo, por qualquer coisa, sabe? Consegue tão fácil. Sabe, tipo, parece que o seu esforço, ele é muito invalidado, sabe? E isso causa uma frustração muito grande. Tipo, a nossa geração, a geração, assim, acho que é Millennium, a minha geração, mas enfim, é muito frustrada, tipo, profissionalmente, porque a gente cresceu.
antes da nossa geração, com os nossos pais, falando que conseguiram uma casa, carro e criar 2 filhos, não sei o quê, e ser super independente e fazer várias viagens e nananã, porque, tipo, sei lá, era um pouco mais fácil antigamente, sei lá qual que é o fator que existia, que os nossos pais conseguiram tudo e a gente não consegue nada. E aí a geração depois é a geração TikTok, né? Vamos dizer assim, da galera que consegue dinheiro fácil, ou fazendo, sei lá, propaganda de jogo de tigrinho, sei lá, essas coisas. Ou, tipo, ficando famoso por qualquer merda que fez na internet, sabe? E aí você tá nesse meio que você não tem, sei lá, sua casa dos sonhos, você não tem o seu carro dos sonhos, você mal consegue pagar as contas, é, sabe? Tipo, você só tem um gato pra aconchegar o seu coração. sabe? E isso é muito difícil, isso é, tipo, muito marca, assim, dessa era, sabe? Vem muito também na minha cabeça, por exemplo, uma menina que ficou famosa no TikTok, principalmente hoje que isso começou a me incomodar um pouquinho, porque ela tem um ex abusivo, né? Acho que, enfim, se você é cronicamente online, assim como eu, e usa TikTok, você deve conhecer essa menina. Mas saber quem ela é, né? Mas enfim, aí tem essa menina e ela teve um ex abusivo e ele é muito escroto, tal, manda vários áudios, né? Mandou vários áudios gritando com ela, xingando, não sei o quê. Fala uma coisa positiva, fala uma coisa positiva. Tipo isso, tipo de coisa que ele fala, sabe? Enfim. E aí ela ficou muito famosa, tipo, agora ela tá muito estourada no TikTok por conta dos áudios dele. E aí, hoje apareceu uma publi dela pra uma marca, tipo, meio que dublando um dos áudios que ela postou. Só que assim, tá uma publi tão mal feita, tipo, tão mal feita, tipo assim, amiga, nada contra você, mas assim, eu nem terminei de assistir, mas só os primeiros segundos eu achei tão mal feita, eu fiquei tipo, nossa, mano. Você vê, tipo, a menina ficou famosa basicamente pelos áudios do ex, abusivo, sabe? E agora ela, tipo, tá postando mais conteúdo, agora manda print, não sei o quê. Tipo, ela tá saturando esse assunto, né? Pra manter ela em alta. E, enfim, conseguiu até trabalho com isso, sabe? Tipo, enfim, revoltante, né? E o último ponto é ciclo vicioso. As plataformas de mídia social são, por definição, altamente viciantes. Os algoritmos ouvem com o que você gosta de interagir e fornecem mais informações. Quanto mais tempo você passa online, mais suscetível você fica a esse modelo e ao modo como ele funciona. Esse último ponto, ele é meio autoexplicativo, né? Nem tem muito o que falar. Mas eu acho que faz todo sentido ele ser um ponto, né? São basicamente 4 pontos, assim, que tipo, do porquê que as redes sociais, tipo, fodem com a nossa saúde mental, né? Basicamente. E o ciclo vicioso, ele faz total sentido, tá? Como um ponto aqui, porque é isso, sabe? Você acorda, liga o celular, abre sei lá, o Instagram, depois abre o TikTok e fica horas no TikTok. Aí você finalmente consegue sair. Aí você vai, tipo, tomar o café da manhã. Aí, enquanto a água do café está esquentando, você pega o seu celular e abre o quê? O TikTok. Eu tô dando um exemplo mais de TikTok porque eu uso mais o TikTok, mas para você pode ser o Instagram, por exemplo. Eu não uso tanto o Instagram, assim, sabe? Tipo, não fico muito tempo. Eu olho um pouquinho, fico tal, olho os 3 primeiros stories, sei lá, e depois eu saio. Mas, enfim, eu uso mais o TikTok.
E aí, por isso que eu tô dando o exemplo. E aí, você abre o TikTok, fica rolando lá e tal, a água já até ferveu, tá quase secando na panela, aí você pega, põe o pó, não sei o que, faz o café. Aí, enquanto eu tomo meu cafezinho e ligo o meu computador para trabalhar, eu faço o quê? Abro o TikTok, porque eu vou ver o próximo vídeo ou terminar o vídeo que eu estava vendo. E não sei o que, sabe? Tipo, é um vício, é um ciclo vicioso, sabe? Tipo, qualquer folga que você tem, você abre o seu celular para abrir aquela rede social que você tá mais viciada. Também isso tem muito a ver com dopamina, né? Tipo, essas questões aí que, tipo, te trazem um prazer momentâneo. E aí, esse prazer momentâneo, ele é muito viciante, né? Então, para você conseguir sair disso, é uma luta, gente. Tipo, o vício nas redes sociais, no celular, assim, é uma luta. De verdade. A gente não coloca tão. A gente não leva tão a sério, né? O vício, assim, nas redes sociais, enfim, no celular, na tecnologia. Mas é um negócio pra gente levar a sério, né? Enfim. É... E aí, existem técnicas, né, que você pode utilizar para amenizar um pouco esse vício. E, por exemplo, eu não recebo notificação de nada, porque assim que eu recebo uma notificação, eu tenho vontade necessariamente de abrir meu celular e ver o que está acontecendo, então eu só tenho notificação do WhatsApp. E mais pelo trabalho, porque já teve até um momento que eu não tinha notificação do WhatsApp. Mas de Instagram, de TikTok, tipo, não tenho notificação há muito tempo. Tipo, eu não uso. Isso já foi um fator, assim, que me ajudou a diminuir bastante. E ainda assim, eu sou bem viciada. E, enfim, existem algumas técnicas, né, do que você pode fazer para amenizar esse vício. E é importante, né, se você sentir que está atrapalhando a sua vida, você meio que tentar, sabe? Tipo, não ficar tanto no celular. Colocar, por exemplo, tempo de uso, né? E aí então você tem um limite de hora para você ficar naquele aplicativo, um limite de hora por dia, né? Enfim, existem algumas técnicas. E aí, inclusive, eu queria indicar aqui um episódio do podcast da Lela Brandão que chama Gostosas Também Choram, que eu acho que chama Mona, sai desse celular. E aí ela fala, né, o que ela faz e ela dá algumas dicas de como, tipo, você tentar se desligar um pouco mais. Por exemplo, ela dá uma dica de usar relógio digital para ver as horas. E eu achei muito boa essa dica porque eu já tinha pensado nisso e, inclusive, eu tenho um relógio digital que eu tinha comprado há muito tempo já. Com esse objetivo, e eu parei de usar e agora eu tô voltando a usar, que é, às vezes você tá, tipo, tá fazendo alguma coisa e você precisa ver as horas. E aí você acaba vendo o celular, mas às vezes você pega o celular na mão, você faz tudo que você não precisava fazer e esquece de ver as horas. Então, tipo, pra você evitar, tipo, você perder esse tempo no celular, você tem um reloginho, sabe? Tipo, de punho, assim, né? Que fica no punho, pra você ver as horas, porque aí você consegue ver sem ficar sem precisar ficar, tipo, vendo no celular. Enfim, ela dá várias dicas, são bem legais. E aí eu recomendo que vocês ouçam esse episódio da Lela, se vocês gostaram desse episódio aqui. Eu acho que vocês vão gostar também bastante do episódio, do podcast da Lela, eu gosto bastante. É isso, gente, foi esse o episódio de hoje, foi um pouco mais longo, mas é que tem muita coisa pra falar, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E vamos para o pensamento no banho. O pensamento no banho, vou falar bem rapidinho. Meu amigo teve uma bebê, né? A Cecília. E eu fui conhecer a Cecília nesse final de semana. É esse o pensamento no banho, entendeu? Simplesmente uma bebezinha linda que eu peguei no colo. Nossa, bebê é a coisa mais gostosa do mundo. Cheirinho de bebê, o aconchego de bebê. Ai, juro.
delícia, sério. E eu passei a semana inteira, tipo, vendo fotinho dela, vendo vídeo, segurando ela, sabe? Tipo, ela foi meu pensamento no banho a semana inteira, porque, tipo, eu fiquei, ai, cedilhas! Gente, muito gostosa, recomendo, gente. Um bebê, né? Ter uma bebê terapia. É muito bom. Enfim, e eu tava com saudade, sabe, de um bebezinho, que a minha família tem muita criança, mas faz muito tempo que não tem um bebezinho recém-nascido assim, sabe? Então, tipo, ai, tudo pra mim. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E avaliem o podcast, me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe, Instagram e TikTok. Deixe um comentário aqui no episódio falando o que vocês acharam, se vocês são pessoas cronicamente online, se vocês têm técnicas de como ficar menos na internet, enfim, dá uma dica aí, ou fala um pouco aí. E caso o seu texto não caiba, né? Caso o seu texto não caiba na caixinha, você pode mandar um áudio. O link tá aqui no perfil do podcast. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!